Eu quero agradecer o convite, é realmente muito bom estar falando com um profissional de saúde, num momento tão complicado, né, de pandemia, e eu quero então aproveitar para a gente compartilhar um pouquinho da minha experiência com as abelhas, com a apiterapia, e já quero deixar claro que estarei à disposição para responder aos questionamentos e, enfim, vou permanecer à disposição. Eu já fui apresentado, né? Eu sou biólogo e atualmente trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, na Macro-Regional de Saúde da Grande Florianópolis, e já há algum tempo, há mais de 20 anos, trabalho com as abelhas, né? Sempre criei abelhas e agora, mais recentemente, cerca de uns 5, 6 anos, eu me interessei, então, pela apiterapia. E é isso que eu, então, quero compartilhar um pouquinho com vocês, mas antes, gostaria de contextualizar um pouquinho a questão do cenário de pandemia, que é uma coisa conhecida de todos, né? Uma situação conhecida, mas eu queria contextualizar um pouquinho para a gente começar, então, traçar esse cenário aí de abelhas e pandemias, que foi a proposta que nós fizemos. Então, o coronavírus, ele se espalhou, né, causando uma pandemia mundial, que é conhecido, mas os efeitos, eles podem ser prolongados, né, e muitas vezes alguns pacientes, eles vão precisar de um suporte, né, um suporte médico, e muitos evoluem para uma situação mais grave, e aí acabam, então, precisando de uma assessoria mais efetiva. Então, entre os sintomas que nós temos observado de pacientes que tiveram COVID, estão o comprometimento de alguns sistemas, como, por exemplo, fraqueza e atrofia dos músculos, problemas respiratórios, cansaço intenso, problemas neurológicos, dificuldade para movimentar-se, problemas renais, né, muitos edemas, tromboses, problemas no sistema digestivo, diarreia, né? Então, é conhecido já que o sistema respiratório, neurológico e digestivo, eles são alvos, né, do coronavírus, né, da infecção, da inflamação, e são muitas vezes os mais comprometidos. Tem um trabalho recente do ZOO de 2020 que mostra exatamente que o sistema digestivo é uma rota potencial para infecção por coronavírus. Então, diante desse cenário, nós vimos que muitas vezes as UTIs lotadas, né, pacientes que foram dispensados com altas foram para casa necessitando ainda de suporte e atendimento, e é exatamente nesse momento que as práticas integrativas, elas podem dar um suporte efetivo na recuperação desse paciente, mas também não só isso, elas podem sim fazer a diferença nesse cenário pré-pandemia, né, que é um cenário onde as pessoas podem efetivamente estar cuidando da saúde e não caminhando para um estado mais grave. Atualmente nós temos no SUS aproximadamente 29 práticas integrativas e complementares. Então, a apiterapia é uma delas, né? Então, vamos falar um pouquinho de abelha agora. As abelhas, quando se fala de abelha especificamente, vamos falar do gênero Apis, né? E da espécie Apis mellifera, que é a abelha mais conhecida aqui no nosso continente, mas nós temos hoje, dentro desse gênero, cerca de 5 espécies espalhadas por outros continentes, mas aqui o que nós temos mais contato é a abelha Apis mellifera. Então, as abelhas são insetos, né, elas sintetizam cera, veneno e geleia real, são produtos que elas produzem a partir de glândulas, né, do seu corpo, e elas processam materiais derivados das plantas, como mel, própolis, o pólen, o bee bread, que é o chamado pão de abelha, que é um produto ainda pouco conhecido no Brasil, mas muito utilizado já nos Estados Unidos, na Europa. E
a relação do homem com a abelha é antiga, né? Desde o início da existência do homem, ele já utiliza os produtos das abelhas. Desde lá do tempo de caçadores e coletores, ele já então procurava colmeias, né, em afloramentos rochosos, em árvores, para se alimentar, né, em busca de proteínas, em busca de carboidratos e de energia. As abelhas sempre foram muito visadas no sentido de saque em seus ninhos. E atualmente, né, os produtos eles têm sido usados no tratamento e prevenção de várias doenças em muitos países. É muito conhecida já essa atividade, especialmente na Europa. Então, a apiterapia é uma forma de medicina complementar e integrativa que utiliza os produtos apícolas para prevenir e curar doenças. No Brasil, ela está dentro do Sistema Único de Saúde, através da Portaria 702, de 21 de março de 2018. A fundamentação científica, né? Como é que se faz a terapia? O que é exatamente? Ela é baseada no conhecimento tradicional, já de pessoas antigas, né? De histórias e relatos, assim como a fitoterapia e outras práticas. Ela também se baseia muito no conhecimento tradicional das pessoas. Mais recentemente, estudos in vitro, estudos in vivo e muitos ensaios clínicos. Então, esse gráfico ele mostra um pouquinho o nosso gráfico da esquerda, que a partir do ano de 2000, nós tivemos aí um avanço muito grande na produção científica de trabalhos sobre a apiterapia. Atualmente, existe uma demanda muito grande por alguns produtos. A indústria farmacêutica ela está visando muito esses produtos porque eles possuem moléculas muito importantes na fabricação de fármacos e para muitas aplicações. Então, entre os produtos, o mais pesquisado é a própolis. Temos vários pesquisadores trabalhando com própolis. Depois tem o veneno da abelha, o mel, a geleia real, todos são conhecidos, mas a própolis ela desponta na pesquisa por apresentar muitas possibilidades nesse produto. E o último gráfico da direita, nós temos aí uma rede de comunicação entre vários pesquisadores, e ressaltando também que o Brasil é o segundo maior produtor de trabalhos científicos na área da apiterapia. Nós temos alguns centros de referência, que é a Unesp, né, de São Paulo, onde tem um grupo de pesquisa importante, do qual eu faço parte, que é comandado pelo professor José Maurício Sforcin, e trabalha com própolis já há 20 anos. Então, já tem muitos resultados nessa área de pesquisa. Como é feita a abordagem na apiterapia? Inicialmente, a abordagem é feita em cima de aporte de nutrientes. Então, quando esse cliente chega no consultório, a primeira preocupação é esse aporte nutricional. Depois, se pensa muito no resgate do ecossistema intestinal. Também se pensa na eliminação da inflamação subclínica, que pode ter muitas manifestações a partir dessa inflamação. Se for uma inflamação duradoura, ela pode estar evoluindo para uma doença crônica, uma doença autoimune. Então, muitas vezes se chega com uma manifestação de uma dor numa articulação, e quando você vai investigar, esse problema é antigo, tem suas origens 5, 6 anos, né, antes de aparecer essa manifestação. Também essa abordagem ela é feita em cima das propriedades epigenéticas, né, de alguns produtos da apiterapia. Quando se fala em propriedades epigenéticas, é possível, então, fazer trabalho preventivo, né, proativo, antes do aparecimento de algumas doenças. Então, falando especificamente em aporte de nutrientes, os produtos eles podem fornecer carboidratos, microelementos, macroelementos, aminoácidos, proteínas, enzimas e hormônios. Então, tem um pool de substâncias bem importante do ponto de vista do aporte nutricional. E em relação ao resgate do ecossistema intestinal,
esses produtos também podem fornecer pré-bióticos e probióticos. E em relação à eliminação da inflamação, é possível se fazer isso através do uso dos flavonoides, aí, da própolis, do próprio mel, e também da melitina, que é uma substância em maior quantidade no veneno da abelha. E aí os dois produtos com já conhecida ação epigenética é a própolis e a apitoxina. A geleia real também é um produto com muita telomerase, então já se sabe que essa enzima é importante no envelhecimento, no estresse oxidativo, então é bem importante também o uso desses produtos na prevenção de doenças. Seguindo na abordagem, é muito importante o empenho desse paciente ou desse cliente na mudança de hábitos, né? Assim como outras abordagens de outras áreas, a terapia também prevê que para se acontecer a cura, é necessário que tenha, antes de tudo, um aporte nutricional, mas que essa pessoa também tenha um sono reparador, que se alimente de maneira mais moderada possível, que faça exercícios, que tenha um ponto de equilíbrio, que pode ser uma atividade religiosa, pode ser uma meditação. Então, a abordagem ela se dá mais ou menos nesses pilares. E aí, o cenário também desse círculo vicioso, né, que é o ciclo da doença. Então, ele começa normalmente num processo de desnutrição. Quando eu falo aporte de nutriente, desnutrição, eu estou falando de comida que não é alimento mesmo. Estou falando de comida que muitas vezes a gente está ingerindo e não está suprindo as nossas necessidades. Então, isso é, sem sombra de dúvida, o grande começo para o início das doenças, né? Um processo de insônia por um tempo muito grande, ele acaba gerando também problemas de várias ordens. E o sedentarismo, então, se a pessoa tem insônia, ela vai ficar mais sedentária, né? E muitas vezes o sedentarismo traz ansiedade, a pessoa acaba comendo coisas indevidas durante o dia, durante a noite, vai lá na geladeira, acessa a geladeira à noite e tal. Então, é um ciclo vicioso. E também na escolha do que estamos comendo atualmente, né? A ingestão, por exemplo, de produtos multiprocessados, especialmente à base de trigo, soja, milho, né? O que mais, se você for dentro de um supermercado, olhar as prateleiras, você vai verificar que a maioria dos produtos tem isso como base alimentar. Depois eu quero discutir um pouquinho por que estou colocando trigo, soja e milho. E também a ingestão de açúcar e adoçantes e a ingestão de leite e derivados. Dependendo da situação, da individualidade bioquímica de cada um, esse tipo de alimentação, ele é, sem sombra de dúvida, um grande desafio para o sistema imunológico, para o sistema digestivo. E então, isso por si só já acaba sobrecarregando, né? E normalmente caminha para um processo inflamatório, quando isso vai se repetindo ao longo dos anos. Então, essa pandemia do envenenamento, por conta da alimentação, ela tem muita de sua base no tipo de alimento que estamos consumindo, derivado de grandes lavouras, onde são aplicados maciçamente uma quantidade muito grande de defensivos agrícolas, especialmente a base, né, o glifosato, que é o produto mais vendido hoje no mundo. A empresa contesta muito que isso não é prejudicial ao humano, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são, sim, difíceis de aceitar, e muitos trabalhos mostrando a relação desse processo inflamatório de inúmeras doenças com o uso de produtos que têm traços do glifosato. Então, doença celíaca, câncer, Parkinson, sistemas neurológicos, disbiose, transtorno de ansiedades, doenças neurológicas. Então, tem muitas doenças, elas já estão instaladas. E com o evento do coronavírus,
é, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade para manifestações mais sérias. Esse é um trabalho de 2021 do SAMCEL e do CNF, mostrando que o glifosato ele pode sim estar implicado em doenças neurológicas e outras patologias. Eu trouxe alguns gráficos mostrando especialmente a aplicação do Roundup, né, que é o produto à base de glifosato, e os casos de autismo. Então, 4 anos depois que foi liberado, que começaram a fazer as aplicações, os casos de autismo começaram a aparecer. Então, existe uma tendência muito grande de crescimento de crianças que irão nascer autistas. Também o número de casos de óbitos, né? Uma correlação muito estreita com a aplicação de defensivos, especialmente à base de glifosato. E aí, como é que a gente sai desse círculo vicioso para entrar num círculo virtuoso, e o que é que a terapia pode, de repente, contribuir nesse sentido? Nós, então, não estamos somente numa pandemia de Covid, nós estamos numa pandemia de desnutrição, de desinformação, de intoxicação, né? A gente está num cenário muito complicado, e sair desse círculo vicioso é muito complicado. Então, é por isso que a gente foca muito na primeira situação, que são os nutrientes. Então, para haver cura, para haver realmente a reabilitação de um paciente, é preciso que ele tenha nutrientes circulando no sangue. Eu posso dar um medicamento, posso fazer uma aplicação pontual, mas se ele não tem nutrientes circulando na corrente sanguínea, ele com certeza vai ter um retorno aí dessa doença alguns dias depois. Os nutrientes também, eles são catalisadores das reações bioquímicas e metabólicas. Existem processos sinérgicos, não adianta eu tomar cálcio simplesmente, não adianta eu tomar fósforo simplesmente, eu preciso ingerir nutrientes, cerca de 40 nutrientes são necessários para que as nossas células funcionem adequadamente. Ultimamente nós vimos os solos degradados sendo corrigidos com pouca coisa, basicamente nitrogênio, fósforo e potássio. E os outros nutrientes, molibdênio, selênio, zinco, cobre, né, eles estão ficando de fora. Então, esses nutrientes, eles são importantes para influenciar os nossos sistemas circulatório, reprodutivo, digestivo, neurológico, e são eles que vão realizar as ações do nosso corpo e a homeostase, que nada mais é do que o estado de saúde. Então, do ponto de vista da apiterapia, tem um cenário muito interessante, que é um caminho desde o solo até o nosso intestino, né, desse alimento. Então, vamos pegar esse gráfico. Eu tenho uma linha vermelha, uma seta indicando para a direita, na minha esquerda tem o solo, e na minha direita tem a microbiota humana. Então, o solo, ele precisa ser um solo reparado, não pode ser um solo degradado, onde estão produzindo os nossos alimentos. Então, é importante que tenhamos essa visão de escolher melhor o que vamos nos alimentar, de que forma vamos estar obtendo esses alimentos, qual a origem. Quando as abelhas recolhem o pólen, elas recolhem muitas vezes de plantas nativas. As plantas nativas, elas são adaptadas ao tipo de solo ao qual elas estão existindo. E normalmente plantas nativas adaptadas a esse tipo de solo, elas estão conseguindo retirar desse solo os nutrientes necessários para o seu processo reprodutivo. E esse solo, normalmente, quando é um solo ainda não envenenado, ele possui microbiota saudável. Existem muitos organismos ali que estão vivendo próximo das raízes dessas plantas e estão fornecendo muitos produtos. Então, as raízes, elas estão em contato muito direto com essa microbiota, e existe uma troca muito interessante de metabólitos. Esses metabólitos, eles passam, então, para os seus órgãos reprodutivos, para as flores. Quando as abelhas retiram
o néctar para fazer o mel e retiram o pólen das flores, elas estão incorporando no seu estômago esses metabólitos. Elas não estão simplesmente levando o gameta, né, que é o pólen, ou o néctar para fabricar o mel, mas elas estão levando uma dose imensa, né, de produtos oriundo desse solo saudável. E então elas incorporam na sua microbiota apícola, e quando nós consumimos esse mel ou esse pólen, nós estamos então ingerindo não só uma proteína, um aminoácido, um carboidrato, mas eu estou ingerindo uma quantidade enorme de substâncias carregadas de energia, né? Então, é importante saber que, através desses produtos, eu posso ter não só um aporte nutricional, mas eu posso melhorar a minha microbiota intestinal, melhorando a permeabilidade do meu intestino, diminuindo a inflamação e conseguindo absorver melhor aquilo que eu também estou comendo naturalmente. Quando eu tenho um intestino muito permeável, eu não consigo assimilar aquilo que eu como. Então, do pouco que estou ingerindo, ainda não estou assimilando. Esse o processo de desnutrição que se instala atualmente. Uma outra vantagem importante dos produtos apícolas é que eles têm, então, outras funções, né? Conhecidamente como antivirais, antifúngico, anti-inflamatório, analgésico, antitumoral. E esses produtos eles podem ter ação sinérgica. Eles podem, por exemplo, fazer uso de mel e pólen, mel e própolis, mel e geleia real, apitoxina e própolis. Então, existe uma sinergia entre esses produtos e não tendo nenhuma barreira, nenhuma contraindicação, né? Claro que toda a ingestão de qualquer produto, ela deve sim passar por um profissional, fazer uma avaliação e tal, mas é um produto absolutamente natural. Pode ter alergia? Sim, é possível, mas são produtos importantes do ponto de vista nutricional e de saúde. Então, tem um trabalho interessante do Awani, falando sobre esse sinergismo aí dos produtos, né, especialmente do veneno da abelha, da melitina, com antibióticos e outros metabólitos secundários de plantas. Então, num processo de recuperação de uma pessoa que está convalescendo da COVID, esses produtos eles representam não só esse aporte de nutrientes, de anti-inflamatório, de flavonoides, mas também eles representam que nessa sinergia com antibióticos, ele vai melhorar a ação desse antibiótico, ele vai melhorar esse paciente para que esse antibiótico também faça efeito. Vai melhorar a entrega desse produto no corpo. Às vezes, muitas regiões, elas são difíceis de chegar à medicação. Quando se usa a própolis, ela melhora o sistema circulatório, ela melhora a circulação sanguínea, e isso acaba facilitando a entrega dos antibióticos e de outros produtos. E aí, entre os produtos apícolas, né, nós temos, acho que o mais conhecido é o mel. Então, o mel é importante quando for adquirir, né, um mel, saber a origem desse mel, especialmente a origem floral. De que região veio esse mel? É importante saber quais as plantas que ocorrem mais próximo de onde esse mel foi recolhido. Os vegetais, eles emprestam as suas propriedades para o mel. Então, se eu estou recolhendo o mel de um produtor que está no campo, onde tem mais uma florada de alecrim, ou de carqueja, ou de uma outra planta medicinal, com certeza eu posso indicar esse mel com mais propriedade para um sistema respiratório, para um sistema digestivo, e nós também, nas nossas escolhas, né? É importante a gente curiosidade de saber a origem botânica e também saber para que serve essa planta, né? Por que hora que eu posso tomar esse mel, quanto eu preciso tomar, isso tudo é muito importante. Então, quando forem comprar um mel, eu recomendo que tenham essa preocupação de saber. Então, o mel, ele é um produto rico em carboidratos, mas ele também tem muitos minerais, tem muitas enzimas,
né? Às vezes o nosso processo digestivo está comprometido, então o uso do mel, ele traz essa energia, ele traz essa revitalização do sistema digestivo, do sistema respiratório, e pode ser usado em estados de convalescença de COVID. Então, tanto o mel floral, quanto o mel da Abracatinga, que é um mel conhecido aqui no estado, né? Nós temos essa grandiosidade de ter um mel que não é um mel floral, é um mel de um exudato, de uma planta chamada Abracatinga. É um mel riquíssimo em minerais, e então isso tudo representa, assim, esse aporte interessante de saúde. O mel também pode ser utilizado em doenças da pele, cicatrização de feridas, tem muitos trabalhos mostrando que o mel tem uma capacidade de cicatrização muito eficiente. Depois, o outro produto que eu coloquei aqui é o própolis, né? A própolis, ela tem uma ação, primeiro de tudo, uma ação que diminui o estresse oxidativo do nosso corpo, melhorando, então, esse estado inflamatório. Ele também é um anti-inflamatório, é cicatrizante e é o produto que age muito diretamente no sistema circulatório e no sistema renal. Então, aumenta a imunidade, é um produto bem conhecido e cada vez vem crescendo mais o seu uso. Tem um trabalho muito importante do Dr. Marcelo Silveira, é um médico nefrologista. Ele fez um estudo randomizado, né, com pacientes renais, e ele conseguiu um sucesso, está conseguindo um sucesso muito importante do ponto de vista de estar recuperando muitos pacientes, inclusive alguns pacientes que estavam sendo submetidos à hemodiálise, e esses pacientes estão conseguindo, através do uso da própolis, em função de que a própolis, ela limpa e desinflama os nossos rins. Então, esse é um trabalho conhecido, produzido aqui no Brasil, e publicado numa revista muito importante. Depois tem um outro trabalho do próprio Marcelo Silveira, mostrando os efeitos da própolis, do própolis verde, como um tratamento adjuvante dos pacientes com COVID. Os pacientes que receberam a própolis, eles tiveram alta bem mais cedo do que os que não receberam. Um outro trabalho interessante, feito na China, mas com o nosso própolis brasileiro, né, Brazilian Green Propolis, que é um própolis feito do alecrim. Essa planta a gente encontra nos nossos quintais, nas ruas, nas avenidas, nas bordas de mata. Eles pegaram pacientes idosos e separaram em 2 grupos e mediram vários parâmetros de inflamação neurológica, neuroinflamação. E eles fizeram esse trabalho por 18 meses e verificaram que aqueles pacientes que receberam própolis melhoraram seu sistema cognitivo, diminuíram e zeraram essa inflamação, essa neuroinflamação, quando comparado com os outros que não receberam, que tiveram, então, os parâmetros muito alterados e muito diferentes, né, daqueles que receberam a própolis. Então, muitos ensaios clínicos estão sendo feitos utilizando não só a própolis, mas vários produtos das abelhas. E, por fim, um terceiro produto, que é o produto, né, de defesa do enxame, que é a apitoxina, ou o veneno medicinal de abelha, que tem uma aplicação ampla no campo de doenças reumáticas, neurodegenerativas, doenças de pele, enfim, muitas doenças autoimunes, muitas aplicações. E possui uma molécula anti-inflamatória muito potente, possui, na sua molécula, tem vasodilatadores, tem várias substâncias que favorecem os tratamentos, especialmente em doenças reumáticas e neurodegenerativas e as autoimunes. Eu trouxe também um trabalho para mostrar um antes e depois de um tratamento feito com
psoríase, né? Então, é conhecido que pessoas acamadas, elas têm uma tendência a desenvolver mais doenças de pele, têm tendência a desenvolver processos, acelerar o processo sarcopênico, né, de sarcopenia, tem mais possibilidades de infestação da pele e de mucosas por fungos e bactérias. Então, essa abordagem com a pitoxina, com a própolis e com o mel, elas podem sim favorecer muito esses processos. Então, esse é um trabalho de um antes e depois. Esse primeiro quadro é um tratamento feito 3 meses, né, antes e depois. O outro também 3 meses e o de baixo são 5 meses. Mas isso é um tratamento feito com psoríase, e os produtos utilizados foram pólen, própolis e a apitoxina. Então, os resultados são contundentes. E depois, por fim, a epigenética, né? Como eu disse no início, essa abordagem da apiterapia, que tem entre das suas pilastras a epigenética, é aquele tratamento proativo que é possível conhecendo a origem, né, de muitas doenças. Então, é possível você fazer o tratamento antes que aconteça alguma manifestação. Uma delas, então, é a geleia real, é um produto nobre, né, das abelhas, que é utilizado para a alimentação da rainha, e ela aumenta a longevidade. Já sabemos que a geleia real, ela diminui o envelhecimento precoce. Então, como ela tem muita telomerase, ela diminui esse processo de envelhecimento, que é o encurtamento dos nossos telômeros. Só para se ter uma ideia, uma abelha normal dura em torno de 60 dias, 70 dias, enquanto a rainha, que se alimenta exclusivamente de geleia real, ela pode chegar a 8 anos, né? Existem relatos de rainhas mais velhas do que 8 anos. Então, isso tudo é em função específica aí do alimento. Então, a própolis também, que é uma substância que tem propriedades epigenéticas, é possível se fazer o uso da própolis para prevenir muitas formas de câncer e outras doenças que conhecidas, que pode se prevenir através da epigenética. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que a pandemia de Covid, ela traz consigo, né, a revelação, né, da nossa fragilidade e de como estamos conduzindo a nossa saúde, a nossa alimentação. Então, o que eu imagino que possamos ter uma visão mais crítica das nossas relações com o meio, né, fazer melhores escolhas, e o questionamento é como queremos estar daqui a 10 anos, né? Como é que eu quero estar de saúde? Como é que eu estou me preparando para daqui 10 anos? Então, as nossas escolhas, elas podem sim determinar o nosso futuro. Acho que é importante agora prestar atenção nisso e procurar fazer boas escolhas. E eu estou à disposição. Pessoal, esse é o momento para quem está conectado aí, se quiser mandar as dúvidas, né, algum comentário, fiquem à vontade. Aproveitem que o Wilson está aqui conectado conosco e pode, né, estar auxiliando com o conhecimento que ele tem. Djalma, então, eu quero agradecer imensamente o convite e dizer também, só para complementar, que essa abordagem, ela deve ser feita assim por um profissional da área, né, que tenha conhecimento de causa e tudo, porque muitas vezes o veneno da abelha ele pode causar alergias e tal, então é importante ter esse acompanhamento antes de se iniciar qualquer tratamento, né, procurar alguém da área para dar esse suporte. Aqui a Atenção Primária em Saúde da Macro-Regional de Chapecó mandou uma pergunta. Pessoas em tratamento para câncer podem fazer o uso e se precisa consultar um especialista? Podem fazer uso, sim, especialmente própolis. Tem alguns trabalhos mostrando a ação da própolis, né, de alguns componentes da própolis em células de câncer. Podem fazer uso da pitoxina, e para o uso da própolis, não tem necessidade de procurar um especialista. A própolis está disponível, inclusive em algumas farmácias do sistema
dos municípios, né? Pode tomar, sim, se for uma própolis de até 15%, pode tomar 20 gotas 2 vezes, se for adulto, né? Pode tomar 20 gotinhas 2 vezes ao dia. Para um tratamento com apitoxina, sim, precisaria, então, a abordagem junto a um profissional que faça as aplicações e que saiba o quanto aplicar, onde aplicar, quando aplicar. Isso aí sim é importante. Wilson, se você quiser mais uma vez reforçar, deixar algum contato seu, alguma informação que você queira frisar, pode aproveitar que, enfim, tem esse tempo aí para você ainda. Tá, eu quero, vou deixar o meu e-mail, né? Meu e-mail é wilson.antonio.vaz, como se escreve, W-E-I-S, @gmail.com. Estou à disposição para aqueles que tiverem dúvidas, quiserem mandar algum questionamento, é só entrar em contato que eu respondo com certeza, tá bom? Eu quero Certo. agradecer, obrigado.